Olá, maravilhosa! Tô aqui hoje para mais uma aula sobre esse livro fantástico, Mais Esperto que o Diabo, né? Então eu tô transformando capítulos em aulas e trazendo aqui pra gente enriquecer as nossas discussões, pensar em como a gente pode fazer escolhas mais coerentes do ponto de vista financeiro e como que os nossos pensamentos e as nossas emoções impactam positivamente ou negativamente nas nossas ações e, portanto, nos nossos resultados. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Naitri Brant, eu sou estrategista e educadora financeira e trabalho com finanças desde 2009, quando eu estava à frente de grandes empresas, desenvolvendo estratégias financeiras para alavancar o faturamento delas. E a partir da pandemia eu escolhi trabalhar com mulheres que são empreendedoras, com mulheres que decidiram ter o seu próprio negócio. Então tudo que você me vê falando aqui é para que você possa aplicar na sua vida pessoal, nas suas finanças pessoais. Isso vai impactar dentro do seu negócio e como você vai criar estratégias para construir um negócio que seja sustentável do ponto de vista financeiro, energético e da gestão do seu tempo, Porque eu tô cansada de ver mulheres chegando até mim para reclamar que elas estão exaustas no processo, que elas trabalham e no final do mês mal dá para pagar as contas, Não sobra tempo nem dinheiro para tirar férias, para usufruir da vida com qualidade, para estar com os filhos, para fazer coisas que elas gostam e que as nutram. Então, maravilhosa! Se você decidiu ter um negócio, se você é autônoma, se você é empreendedora ou simplesmente você decidiu que quer melhorar as finanças pessoais, aplica o que eu tô trazendo aqui para você. Na jornada anterior, a gente conversou sobre um outro livro que eu gosto muito, que chama A Mente Acima do Dinheiro. E lá a gente entendeu exatamente como que o nosso cérebro funciona, como que ele compacta todos os acontecimentos da nossa vida, como que ele gruda emoções a esses acontecimentos e como que esse combo vai te fazer tomar as decisões financeiras na sua vida adulta. Nessa segunda jornada aqui, onde a gente está falando sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, a gente está vendo isso na prática. Então existe um diálogo entre o autor e um diálogo entre o diabo. Abro um parêntese aqui de novo, para as pessoas que são extremamente religiosas entender que isso é um arquétipo, então você não precisa colar isso à sua religião, mas acompanhe as aulas e ao final, desse conteúdo, você vai ter a capacidade de criar os seus próprios argumentos, de fazer as suas próprias escolhas. Então eu deixo muito claro que aqui eu trago para você conhecimento, eu trago para você provocações para que você desenvolva a sua capacidade de pensar por si mesma. Então, hora nenhuma eu tô aqui com o objetivo de lhe convencer, com o objetivo de que você faça as mesmas escolhas ou pense exatamente como o autor. Aqui eu tô trazendo instrumentos, ferramentas para que você tenha a capacidade de elaborar o seu próprio plano, identificar qual que é o seu propósito de vida e como é que você vai fazer para aplicar ele dentro do seu negócio, que é um meio de você executar o seu propósito de vida para que você consiga prosperar financeiramente. Combinado, maravilhosa? Então bora para a aula de hoje que tá sensacional, ok? Então, o autor ele vai continuar lá no diálogo dele com o diabo e ele vai fazer alguns questionamentos para a gente poder pensar em algumas formas que a gente age no nosso cotidiano que se transformaram em hábitos que estão muitas vezes inconscientes, colocando a gente no automático e como isso está impactando nos nossos resultados no dia a dia. O autor ele vai falar o tempo todo sobre a parte financeira, sobre a parte de negócios, como prosperar, como ter sucesso, o que as pessoas fracassadas fizeram, enfim. Então é para que você possa aplicar isso tudo dentro da sua rotina do dia a dia, para que você conquiste resultados mais satisfatórios. E aí nesse aulão de hoje, o autor vai trazer alguns pontos importantíssimos que a gente vai conversar com eles e amarrar eles ao final da aula. Então ele vai falar sobre o ritmo de pensamento, que cada pessoa individualmente tem a capacidade de criar o seu ritmo de pensamento e que esses pensamentos, eles vão se transformar em hábitos.
E todas as vezes que você consolida um hábito, o autor vai chamar isso de ritmo hipnótico, ou seja, você pode consolidar hábitos para o bem, para a prosperidade, você pode consolidar hábitos de escassez. E cada vez que você consolida um hábito, o autor vai te dizer que vai ser mais difícil de você virar as chavinhas, abrir mão desses hábitos e construir hábitos novos. Mas ele também vai trazer que o ponto-chave para que você faça isso é a sua autodeterminação. Você tem o livre-arbítrio, né? Você quem escolhe o eu que você vai alimentar. Tô falando isso pra gente em todas as aulas. O eu da escassez ou o eu da prosperidade. Dá o mesmo trabalho, leva o mesmo tempo, só que um vai te gerar resultados satisfatórios e o outro vai te conduzir ao fracasso. Ele vai falar também da importância de se ter um propósito. Porque quem sabe o que quer da vida, quem sabe qual é o seu propósito de vida, vai criar métodos para realizar esse propósito e às vezes vai dar uma escorregada, vai dar uma fracassada ali, mas não vai desistir porque sabe onde quer chegar. Agora, quem não tem um propósito, quem não sabe o que quer da vida, vai se distrair no meio, qualquer resultado serve, e aí quando os fracassos aparecerem, essa pessoa vai desistir porque ela não tem um objetivo desenhado, ela não sabe para onde ela estava indo. Então ela fica trocando de técnicas, ela fica trocando de metodologia, ela fica trocando de objetivos, de metas, e ela nunca chega a lugar nenhum. E ela sempre olha pro terreno do vizinho e vê que ele tá mais verdinho. Hoje em dia nas redes sociais é como se você olhasse pro palco do outro, visse que tá todo mundo ganhando dinheiro, que tá todo mundo feliz, que tá todo mundo viajando, que tá todo mundo bem de vida, menos você. Muito provavelmente você só tá passando por um momento de fracasso, mas ele entende que isso não lhe define desde que você tenha um propósito, você saiba onde você quer chegar. Você vai ter dias ruins, mas você vai passar por cima deles porque você tem algo maior do que você. Mas se você não tiver esse propósito definido, você vai ser engolido. E o que o autor fala é que você vai ser uma pessoa alienada e que vai fazer parte dos 98% da população que o diabo domina, controla através do medo, e isso te leva a padrões de escassez. Então, se você está assistindo às aulas anteriores, você está entendendo do que eu tô falando, né, bonita? A primeira chamada que eu quero fazer para a aula de hoje é a seguinte: o autor vai perguntar pro diabo por que se ambos são tão fortes, Deus e diabo, se ambos têm capacidade iguais, por que o diabo não utiliza de todas as armas dele para dominar o mundo de uma vez por todas, mesmo que seja a força. E aí o diabo vai dizer para o autor que essa força, ela pode ser usada por qualquer ser humano, de forma tão efetiva e próspera e atender a Deus, ou de forma a atender o diabo. Que nem o diabo, nem Deus teriam tanta influência sobre você quanto você mesma. Essa é a primeira chamada que o autor faz, e aqui eu quero trazer uma provocação para vocês, que a gente pode pensar nos movimentos dualistas, né? Das religiões dualistas, onde elas pregam que Deus está fora de nós. Então, eu não sou Deus. Deus não está em mim. Dessa forma, eu conseguiria manipular as coisas da mesma forma como Deus conseguiria manipular, como o diabo conseguiria manipular. E aí vai contra a teoria que o autor está trazendo aqui, de que Deus e o diabo não teriam tanta força para manipular as nossas escolhas assim como nós temos. A segunda teoria é a teoria não dualista, que entende que Deus é onipotente, é onipresente, ele está em todos os lugares. Se ele está em todos os lugares, ele está em mim. Essa é a teoria que o autor vai trazer pra gente, porque a partir deste lugar, eu é que preciso fazer as minhas escolhas, pro bem ou pro mal. Então presta atenção nisso, porque o autor está querendo trazer pra gente que não há separação. E a partir do momento que não há separação, você precisa parar de jogar a responsabilidade para Deus. Você precisa parar de rezar e pedir para que Ele faça as coisas que você deveria estar fazendo por você. Você precisa parar de responsabilizar o acaso, o universo, e parar com essa historinha de que você veio pré-desenhada, pré-determinada, e que tudo que acontece na sua vida já estava definido antes de você nascer. Então, quando o autor faz isso,
ele tá te chamando para a realidade e ele tá te dizendo que a sua principal arma vai ser a autodeterminação. A partir do momento que você tem consciência de que é você quem faz as escolhas, que é você quem move os palitinhos, você vai arcar com as consequências daquilo que você plantou. Isso não é responsabilidade de Deus, isso não é responsabilidade do diabo, mas isso é a sua responsabilidade, ok? Então essa é a primeira parte que a gente precisa se ater. E eu tô falando para vocês o tempo todo que o nosso verbo dessa jornada é observação, seja observar o outro, a forma como a gente aprende com o outro, através do outro, seja se observar para entender como você funciona, como é que você está digerindo os seus pensamentos, as suas emoções e como é que você está fazendo com que isso se transforme em ações no seu dia a dia, ok? Ele vai também falar sobre as influências que o homem recebe do ambiente, porque em um determinado momento o autor vai questionar que nós, seres humanos, a gente é criado a partir de dois movimentos. Uma parte seria ancestral e vem com a gente ali os nossos genes, né, a nossa construção física, enfim, da nossa ancestralidade, e a outra parte vem através do meio. Então, que nós, humanos, seríamos a junção dessas duas partes. Só que o diabo quer dizer que, independente da sua construção fisiológica, né, independente da sua ancestralidade, independente do meio onde você vai residir, você teria autonomia para manipular essas informações e fazer escolhas coerentes com a estratégia de vida que você quer construir. E o que o autor diz sobre isso? Existe sim um meio que ele vai te influenciar, mas a partir do momento que você está consciente, a partir do momento que você consegue mapear quais são os seus hábitos, para onde eles estão te levando, você tem a possibilidade de transformar esses hábitos em outros hábitos que são mais inteligentes, né? Para o estilo de vida que você quer ter, para os lugares onde você quer chegar. Então, de novo, a gente precisa de ter autoconhecimento de quais foram os hábitos, quais foram as crenças, quais foram os preceitos que foram construídos lá na nossa infância, de que forma que eu estou usando isso na minha vida, para que a gente possa criar hábitos, porque a gente criou hábitos ao longo da nossa vida, que foram consolidados e que estão automatizados. Esses hábitos, eles podem estar acontecendo de forma consciente, eu fiz essas escolhas e a partir de então eu estou colhendo isso, ou eles podem estar inconscientes e mesmo sem eu saber o que eu estou plantando, eu estou colhendo. Isso o autor vai chamar de ritmo hipnótico. Toda vez que eu consolido um hábito, eu entrei no ritmo hipnótico, ou seja, na automatização. E mesmo sem consciência, eu vou continuar repetindo aquilo e eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Você tem um plano, você desenhou como e você vai começar a executar. Só que para que você execute, você vai precisar sair do automático. E o que o autor está dizendo é que sim, é possível. Mas quanto mais enraizado esse hábito está dentro de você, mais autodeterminação de mudar esses hábitos você vai ter que ter. Então não adianta você justificar pelo meio. Ah, na minha casa todo mundo come assim, putz, eu tô fazendo uma reeducação alimentar e minha mãe chegou com uma caixa de bombom pra mim, ou então meu marido me chama pra gente sair pra comer pizza todos os dias. Enfim, não tem como você controlar o meio, mas também não é pra você culpar o meio dos seus resultados. Porque através da autodeterminação, você consegue fazer escolhas que são mais coerentes para você, independente do meio que você tá. Então esse é um conceito que o autor tá trazendo aqui pra gente e que, de acordo com o diabo, se a gente aprender a lidar com os nossos hábitos de forma consciente, se a gente chamar a responsabilidade pra gente, se a gente aprender a controlar o leme da nossa vida, o meio não vai impactar tanto quanto as pessoas deterministas acreditam que ele impacte, ok? Então agora você precisa entender aí quais são os hábitos de vida que você está aplicando que estão te deixando mais próximo do sucesso, quais são os hábitos de vida que você está aplicando e que estão te deixando mais perto do fracasso. Então, por exemplo, dentro dos negócios, eu vejo várias empreendedoras, né, várias mulheres ali que são donas do próprio negócio,
que elas não param para criar uma estratégia, elas não têm um plano, elas não têm um propósito, elas não sabem onde elas querem chegar. Elas só estão na execução. Quando a gente entra só no modo de execução, a gente está pegando atalhos que a gente já conversou, que a nossa mente cria para que a gente economize energia e aí a gente entra nesse modo automático. Então a gente vai chegar todo final de mês nos mesmos resultados, sendo eles para você bom ou ruins, porque tá no automático. Então você tá pegando os mesmos caminhos neurais que seu cérebro faz todos os meses para chegar naquele resultado, porque você só tá agindo, sem saber para onde, sem saber por quê, mais ou menos no como, sem entender aquilo. Para que você mude os seus resultados, o autor vai deixar muito claro pra gente que a gente precisa ter um propósito, algo maior, onde a gente vai focar. Aquele ali é o meu alvo. Aconteça o que acontecer, eu posso fracassar, eu posso ter deslizes, eu posso receber coisas que eu não quero da vida, enfim, eu posso me distrair. Aconteça o que acontecer, eu vou chegar no meu alvo. As pessoas que têm um propósito, elas vão chegar no alvo delas. Então, quando você tem um propósito, você vai desenhar um plano, uma estratégia de como você vai chegar lá. E aí, o autor diz que se o nosso plano for muito bem feito, a gente ganha velocidade para chegar no nosso propósito. Mas que se ele for mal feito, a gente vai chegar também desde que a gente tenha um propósito. Só que provavelmente a gente vai perder mais tempo no caminho. Então, ele deixa muito claro que se você quer ser livre do ponto de vista financeiro, espiritual, físico, geográfico, enfim, se você quer ser livre, você precisa ter um propósito, você precisa desenhar um planejamento e através da sua autodeterminação, nada vai te fazer perder o foco. Vão ter dias ruins, onde alguma coisa pode acontecer e sair diferente daquilo que você tinha previsto. Pode ser que seja necessário você recalcular a rota, ou seja, redesenhar esse plano e esse como você vai chegar, só que você não abre mão de chegar no seu propósito. Se você não tem um propósito desenhado para o seu negócio, para a sua vida, essa é a hora de você pegar o seu caderninho, colocar a sua cabeça para pensar, né? Tipo, explodir e entender o que é que você quer da vida. Não é à toa que dentro da minha mentoria, né, Help, o P é propósito. Porque eu preciso entender qual que é o propósito de vida de cada empreendedora para que a gente desenhe o negócio dela de uma forma sustentável, para que através do negócio dela, né, que esse seja um meio dela realizar o propósito de vida dela. E aí a gente vai aprender como comunicar esse propósito, que de fato é algo que vai te descolar da sua concorrência e vai fazer com que as pessoas certas, né, os clientes ideais, queiram comprar de você e não do seu concorrente. Então, além de o autor trazer aqui pra gente que se a gente não quiser ser um ser humano alienado, se a gente quiser alcançar os resultados que a gente desenhou pra gente mesma, a gente precisa ter um propósito e além disso, eu, Naitra, aqui, tô botando um aval no que o autor falou e estou acrescentando para você que tem um negócio para que você saiba que propósito vende. Propósito te descola do todo a partir do momento que você aprender a comunicar o seu propósito. Só que para isso, bonita, você precisa saber qual que é o seu propósito. Porque se você não souber qual que é o seu propósito, o autor deixa claro que você vai cair dentro dos 98% que são controlados pelo diabo, ou seja, você vai ser controlada pelo eu da escassez. Tira tipo um tempo da sua agenda para você definir qual é o seu propósito. Não vai ser uma tarefa que vai sair em 5 minutos, em 10 minutos, mas isso, se você ainda não tem, você precisa ter esse foco. Você precisa desenhar esse propósito. E por que isso é tão importante? Porque é a partir dele que você vai construir o resto. Então, só para vocês entenderem a importância, eu vou trazer uma definição aqui do próprio autor, mas eu queria que você entendesse o seguinte: a partir do seu propósito de vida, você vai desenhar quais são os seus valores inegociáveis, aqueles dos quais você não abre mão de jeito nenhum para alcançar o seu propósito de vida. Ao mesmo tempo, você vai colocar no papel tudo aquilo que você topa abrir mão para chegar onde você quer. Isso precisa estar muito claro, precisa estar colado aí na sua parede de alguma forma que todas as vezes que você for
contratar um profissional para trabalhar para você, ou então quando você for captar um cliente que você quer vender para ele, quando você for decidir onde você vai construir a sua casa, onde você vai colocar os seus filhos para estudar, enfim, isso tudo precisa estar amarrado. Só que a grande maioria acha que isso é uma perda de tempo, a grande maioria se colocou no modo de automação. Então não está questionando nada, está copiando o que o vizinho faz, ou então aquilo que o pai ensinou lá na infância. E aí por isso que a gente vê tantas pessoas que são iguais no mundo, fazendo as mesmas coisas, né? A grande maioria da população está numa camada mediana, lutando por dinheiro, né? Lutando por conforto, vivendo na base da sobrevivência, trabalha para poder pagar contas, mas não consegue usufruir da vida como se a vida fosse simplesmente trabalhar. Então, se atenta para isso. Identifica qual é o seu propósito de vida. Então, o autor vai fazer uma pergunta, né, para o diabo, porque ele quer entender se esse tal desse propósito de vida, se a gente nasce com ele ou se a gente vai adquirir ele ao longo da nossa vida. E olha que interessante que o autor traz pra gente. Todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Ou seja, quando você nasce, você já sabe o que você vai fazer nesse mundo. Mas 98 em cada 100 pessoas, ou seja, 98%, perdem esse privilégio porque não o utilizam e nem tomam consciência da sua existência. Olha isso, criatura. Você não nasceu para desfilar. Você não nasceu para dormir e acordar. Você não nasceu para embelezar o mundo, digamos assim. Você nasceu com um propósito. Cada um tem um propósito, tem uma missão de vida. E você precisa saber o que é que você veio fazer nessa vida para que você execute o seu propósito. E o seu servir, o seu trabalho, nada mais é do que o meio que você vai utilizar para executar o seu propósito no mundo. Então aqui a gente pode pensar lá no budismo, né? No meu dharma, no meu karma, aquilo que eu preciso corrigir nessa vida, aquilo que eu me dispus a fazer nessa vida para eu melhorar enquanto pessoa. E como a gente passa grande parte da nossa vida no trabalho, né, seja no servir remunerado, que são as horas que você está se dedicando ao seu negócio, seja no servir não remunerado, que são as horas que você está dedicando ali aos seus familiares, né, aos seus amigos, enfim, a você mesma. Em todos esses momentos, através do seu servir, você deveria estar executando o seu propósito, para que você se tornasse uma pessoa melhor, né? Para que você saísse dessa vida melhor do que você chegou nela. Isso é uma coisa que você assumiu lá no início, né? Antes de chegar a essa vida. Ao mesmo tempo, para quem gosta de astrologia, a gente pode pensar no nosso nó norte. Então, todo mundo que já fez o mapa, né? O mapa astrológico ali, sabe que a gente tem um nó norte. Um lugar para onde a gente vai ou para onde a gente deveria ir, né? Isso mostra pra gente quais são os nossos propósitos de vida. Então, a partir deste lugar, a gente começa a desenhar o como a gente vai realizar ele. E o autor firma o tempo todo que a gente só vai realizar a partir do momento que a gente tiver um propósito muito bem definido e autodeterminação para chegar nele, através de um plano, combinado? E que a grande maioria das pessoas, 98 em 100, se perdem nesse propósito, aceitam qualquer coisa que vem da vida, e por isso que a gente vê esse tanto de pessoas que são escassas, que são doentes, que são infelizes, que vivem à margem, né, de discussões que não levam a lugar nenhum, porque simplesmente elas não têm um propósito, porque vamos combinar, quem tem propósito está focado em chegar lá. Não está interessado em confusão, não está interessado em se perder no caminho, não está interessado em perder tempo, sabe onde quer chegar. Então, se você ainda não sabe onde quer chegar, estabeleça técnicas para você se reconectar com aquela essência sua lá do início da sua vida, para que você entenda de fato o que é que você veio fazer aqui. E use isso na sua vida, né, através do seu trabalho. E aí o autor vai fortalecer aqui pra gente uma crença de que a imitação vai se transformar em um hábito fixo. E a gente já viu isso lá na Mente Acima do Dinheiro, como as crianças aprendem muito através da imitação dos pais ou dos seus primeiros educadores. Por isso que a gente fala que naturalmente a maioria das nossas crenças,
dos nossos preceitos financeiros são construídos lá na infância. E quando a gente vem para a vida adulta, por ele já ter se tornado um hábito fixo, a gente continua repetindo sem que a gente preste atenção nos resultados que esses hábitos estão nos levando. Observamos, aprendemos, armazenamos. Tá lá no nosso subconsciente, né? Lá no nosso macaco, lá no nosso cérebro límbico. E se a gente não traz isso para a consciência, se a gente não sai do automatismo, a gente nunca vai questionar os nossos hábitos. Então a gente nunca vai ter a possibilidade de criar hábitos novos que vão nos levar para a prosperidade. O próprio autor trouxe isso para a gente em uma das aulas, quando ele fala que ele estava habituado, né, acostumado a seguir o eu da escassez e de repente ele tem um estalo e descobre que tem um outro eu e a partir de então ele vai precisar entrar num treinamento para ele poder aprender como que ele alimenta cada vez mais o eu da abundância, para que ele ocupe um território maior dentro da mente dele, ao invés de continuar dando palco pro eu da escassez. E isso começa lá na nossa infância. Então, só para a gente fixar a importância de se ter um propósito. O autor entende que todo mundo que tem um propósito e que desenha um plano vai alcançar o sucesso. Se esse plano é muito bom, essa pessoa alcança o sucesso com velocidade. Se esse plano é mais ou menos, ela ainda vai alcançar o sucesso, só que ela vai levar mais tempo, porque ela vai dar mais escorregadas ali ao longo da jornada dela. Ele fala também que todas as pessoas que têm um propósito bem definido, elas vão aceitar derrotas temporárias, mas todas as vezes que elas passarem por essas derrotas temporárias, elas vão entender que elas precisam fazer um esforço ainda maior, né? Às vezes modificar alguma coisa ali dentro do planejamento dela para elas alcançarem o propósito, mas elas não desistem à medida que essas derrotas temporárias acontecem. E que esses planos, eles podem ser substituídos, mas você não vai perder o foco para poder chegar na resolução do seu propósito. Por que isso é importante? Porque tem gente que às vezes não desenha um plano. Já começou errado porque não sabe nem onde vai chegar. Então não vai atingir o propósito nunca. Algumas pessoas desenham um plano, mas elas se fixam com tanta força e se apegam tanto a esse plano que vai acontecer ali algumas derrotas no meio do caminho. Ela não vai parar para olhar para trás, ela não vai tirar uma vantagem competitiva disso, ela não vai entender onde ela está errando. E aí, ao invés dela recalcular a rota, ela vai tentar fazer a mesma coisa de novo, a mesma coisa de novo, a mesma coisa de novo. E isso vai diminuir a velocidade dela para que ela alcance o propósito. Então, se você está sendo cabeça dura dentro do seu negócio, se você sabe onde você quer chegar, se você já desenhou um plano e ele não está te levando a esse lugar, né? Ele está te levando a repetir fracassos sucessivos, senta, criatura, perde um pouco de tempo e elabora um plano novo. Né? Olha para trás, aprende com aquilo que você fez e que deu certo, aprende com aquilo que você fez que deu errado, que é isso que o autor chama de vantagem competitiva. Reorganiza a sua rota, né? Às vezes você precisa escolher novos parceiros de negócio, às vezes você precisa escolher uma nova forma de comunicar aquilo que você vende, às vezes você vai precisar escolher outras mídias, né, para poder divulgar aquilo, outras formas de fornecer o seu trabalho. Reavalia o seu plano, cria novas possibilidades para que você alcance o seu propósito. E o autor fala que tá tudo bem. A gente vai escutar de alguns gurus da produtividade aí que quando você precisa recalcular a rota, é porque você tá perdendo foco. E na realidade não. Eu quero que você entenda isso. É possível recalcular a rota. Não existe atalho. Então para de pegar atalho do coleguinha porque serviu para ele, porque ele tem uma bagagem de vida, uma experiência de vida, um propósito que é diferente do seu. Não vai servir para você. Só nisso aqui que eu te falei, eu já tô te fazendo economizar tempo. Porque daí você entende que é você que precisa sentar sua bunda na cadeira, é você que precisa desenhar o seu propósito, é você que precisa desenhar o como você vai chegar. Quando você tiver esse esqueleto, aí tá tudo bem você ir atrás de um profissional, falar assim, Naitre, agora me ajuda a chegar. Porque eu entendi isso daqui e eu sei para onde eu quero ir. Porque se você não tem isso desenhado, você vai deixar na mão de um profissional escolher o seu propósito de vida, o seu plano e como você vai chegar. E aí vai chegar uma determinada hora, depois de ralar pra caramba, que você vai falar assim, não era isso que eu queria da minha vida. E olha o seu tempo aí, ó, sendo rasgado fora. Por isso que dentro das minhas mentorias, às vezes as mulheres vêm com muita força e muita vontade de querer executar. Agora me fala o que eu faço.
que eu faço? Onde eu boto esse dinheiro? Como é que eu ganho mais dinheiro? E eu falo assim, aterrissa, criatura. Que primeiro a gente vai usar um determinado período da nossa mentoria, que é um período grande, para a gente planejar, para a gente estruturar, para a gente entender qual que é a sua estratégia, qual que é o seu propósito de vida e como que eu vou te levar a ele. Aí bate um desespero, uma sensação de que assim, nossa, eu tô perdendo tempo, só que não, você tá ganhando tempo, você tá ganhando velocidade, porque depois que você desenha isso tá alinhado com o seu propósito de vida, você vai executar e você vai chegar nele. Agora, quando você não usa o seu tempo para fazer essa parte aqui, você vai trabalhar, chegar num lugar, falar, não é isso que eu quero, aí desmancha o castelinho de areia, começa tudo de novo, desmancha o castelinho de areia, começa tudo de novo, e é por isso que você tem essa sensação horrorosa de que tá correndo atrás do rabo, que você mal faz para pagar as contas, e que você não prospera enquanto às vezes você olha pro seu concorrente, olha pro seu amigo, olha para alguém nas redes sociais e essa pessoa tá prosperando. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, curte esse vídeo aqui pra mim. Encaminha ele para pelo menos mais uma amiga. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, criatura. Ativa esse sininho que tem aqui, ó. Porque todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai receber uma notificação por e-mail. E aí você sabe que você tem coisas para estudar, coisas para ler, coisas para processar. Então, vem comigo, deixa um comentário aqui para eu entender como que esses vídeos, né, como que essa jornada mais esperto que o diabo está impactando aí na sua mentalidade, né, na sua transformação, seja das suas finanças pessoais, seja nas finanças do seu negócio, porque você vai começar a entender que tá tudo misturadinho, né? Obviamente que a gente precisa fazer uma separação racional, dinheiro da empreendedora com o dinheiro do negócio da empreendedora, mas a gente sabe que a vida financeira pessoal impacta diretamente na vida financeira do negócio e vice-versa, ok? O autor vai fazer o seguinte questionamento para o diabo. Ele tem uma observação de que as pessoas que têm planos e objetivos definidos, elas conseguem tudo que elas querem da vida. Mas que em alguns determinados momentos elas conseguem algumas coisas que elas descobrem que não é exatamente aquilo que elas queriam. Então ele quer entender, porque se o diabo está falando que a gente tem um propósito, que se a gente traça um plano, a gente consegue alcançar o nosso propósito, por que é que às vezes a gente conquista coisas que a gente não quer? E aí o diabo vai dizer que quanto mais despertas essas pessoas estão, quanto mais autoconscientes elas estão, mais rápido elas vão abrir mão de coisas que elas não escolheram, de coisas que elas até escolheram um determinado momento, mas a partir do momento que elas tomam posse daquilo, elas entendem que aquilo ali não está levando elas para onde elas querem e elas não se apegam a essas conquistas e elas abrem mão disso de uma forma muito rápida e que isso faz parte das pessoas que não são alienadas. Então ele diz que as pessoas alienadas elas vão se distraindo ao longo da jornada com algumas coisas que elas vão recebendo e que não estão tão coerentes assim com o propósito de vida delas, ao ponto que as pessoas que estão despertas, se elas recebem alguma coisa da vida que elas entendem que aquilo não vai impulsionar o caminho delas e a jornada delas para a conquista do propósito dela, elas simplesmente abrem mão. Então elas não estão apegadas, nossa, fiz tanto da minha vida para poder ganhar isso, agora eu vou abrir mão. Não, elas fluem. Entendeu? Elas liberam o fluxo energético da vida. Se isso aqui é importante, se eu conquistei isso aqui é importante para mim, vai me levar ao próximo passo, fica na minha vida. Se não, eu abro mão disso. Outra coisa super importante que ele vai trazer aqui, que eu já perdi a noção da quantidade de vezes que eu falo isso para as minhas alunas e o quanto elas me olham com uma cara tipo de espanto quando eu falo que você é a sua prioridade. Que não tem nada nem ninguém mais importante nessa vida do que você mesma. A cara de espanto, né, é porque a gente vive numa sociedade patriarcal, onde principalmente nós mulheres fomos educadas a sempre se preocupar com o outro, a servir o outro, a ignorar as nossas emoções, a nos calarmos, né? Então, eu preciso me recolher, porque eu preciso dar palco, por exemplo, para o meu marido, porque eu não posso exprimir as minhas emoções, porque eu tenho que estar focada no outro, eu tenho que servir o outro. Então, quando eu falo para você que você deveria ser a sua prioridade,
o olho arregala e fala assim, não, mas como? Isso é egoísmo. E aí o autor vai trazer 2 passagens aqui para a gente questionar isso e para você entender que cuidar de você não é egoísmo, criatura. Inclusive, se você não cuida de você, quem é que vai cuidar? Se você está o tempo todo preocupada com o outro, preocupada com a sua mãe que envelheceu, com seu pai que envelheceu, com seu marido, com as emoções do seu marido, com seus filhos, mas nunca tem tempo de se preocupar com você, de olhar para você, de entender aquilo que é importante para você. A gente já viu com Gabor que você vai inclusive desenvolver muito mais doenças baseadas nessa carga emocional de ter que lidar com a habilidade das emoções dos outros em primeiro lugar do que com as suas próprias. Então, esse padrão que a gente aprende desde pequenininha, principalmente eu, você, né, as mulheres que estão escutando essas aulas, vocês estão entendendo do que eu tô falando. Desde pequenininha a gente é ensinada a silenciar, a engolir as nossas emoções, que o nosso foco deve estar em servir, em olhar para o próximo. Nesse meio campo a gente esquece da gente, principalmente aí as mulheres que se tornam mães, né? Se esquecem delas mesmas e aí você adoece. Você perde a energia de executar as coisas que são importantes para você. Então o seu negócio não prospera porque todo mundo é mais importante do que o seu próprio negócio. Ao invés de você sentar, criar um planejamento, como que você vai fazer as suas vendas, como que você vai comunicar isso, você para atender uma demanda do marido, do companheiro, da mãe que adoeceu, do pai, enfim. E aí você faz tudo para todo mundo, menos para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, se atenta para isso. Ser a sua prioridade não é uma atitude egoísta. O diabo deixa muito claro aqui, e ele reafirma a frase dele, que não existe maior dever do que aquele com a gente mesma. Então, vamos olhar para você? Vamos aprender a entender quais são as suas necessidades, quais são as emoções que você quer comunicar, quais são os seus desejos, quais são os seus propósitos de vida, se você está fazendo alguma coisa que você ama, se você está numa função que você odeia, como é que você vai aprender a gostar da jornada, como é que você vai aprender a usufruir disso para que você cuide de você. Será que a gente pode fazer esse acordo? Faz uma listinha aí rápida. Vou colocar isso aqui como exercício bônus dessa aula aqui. Eu queria que você fizesse uma listinha rápida. Ao longo do seu dia, quais são as coisas que você faz? Sem pensar. Vai no automático. Acordo de manhã, faço isso. Depois, você vai pegar uma canetinha de uma cor diferente, você vai começar a marcar quais são as ações que você fez por você. E eu quero que você compare quais são as ações que você fez por você, quanto tempo isso leva dentro da sua rotina, quais são as ações que você fez pelos outros e quanto tempo isso leva dentro da sua rotina. E aí, se você tiver coragem, comenta aqui pra mim que você fez esse exercício. Se você quiser ser um pouco mais reservada, pode me chamar no direct do Instagram, @NaitreBrand, porque a gente vai conversar. Esse é um dos primeiros estalos, essa é uma das primeiras provocações que eu faço quando alguém vem me procurar para fazer uma mentoria financeira. A rotina tá gigantesca e elas falam para mim que elas estão procrastinando. No final das contas, elas estão exaustas. Exaustas de não terem um plano, exaustas de estarem executando mais coisas do que caberiam em 24 horas, exaustas de terem que carregar as emoções, os desejos, as necessidades dos outros nas costas, só que a gente foi educada a isso, então é muito difícil para que a gente perceba isso sozinha. Então preste atenção nisso. E aí, para a gente finalizar essa aula maravilhosa, o autor vai focar muito na educação das crianças, né, na escola, que normalmente se baseia numa educação conteudista. Então, as crianças entram dentro da escola para decorar informações, para gravar informações, né, para memorizar coisas, mas elas não aprendem a lidar com aquilo ali na prática. Então, elas vão crescer de uma forma muito fácil delas serem alienadas e manipuladas, porque elas perdem a capacidade de pensar sobre os próprios desejos, né? Sobre as próprias necessidades, sobre os próprios
sentimentos. Então, é extremamente importante a gente entender, porque o final desse capítulo ele vai me retomar lá no início da jornada anterior da mente acima do dinheiro. Nós, enquanto crianças, somos esponjas e a gente aprende por observação. A gente começa a imitar as pessoas que estão à nossa volta, seja nosso pai, a nossa mãe, os nossos primeiros educadores, professores, às vezes uma babá, avó, avô, quem está próximo de nós, a gente vai começar a imitar estes comportamentos. E aí, a gente vai criando hábitos de forma inconsciente através dessa imitação. Esses hábitos, eles vão ficar enraizados dentro da nossa mente. A gente vai crescer repetindo esses hábitos, fortalecendo esses hábitos. Sejam eles limitadores ou sejam eles potenciadores de resultados positivos para a nossa vida. Entramos no automático, seguimos ali a vida de adolescente, vamos para a vida adulta, a gente começa a fazer escolhas do ponto de vista financeiro dentro do nosso negócio, dentro da nossa vida pessoal, com base naquilo que a gente armazenou lá na nossa infância, que a gente vem repetindo ao longo da vida. São os nossos caminhos neurais que estão completamente prontos, engatilhados para cada situação da nossa vida. Quando a gente começa a perceber uma emoção que está vindo ali, rapidinho nosso cérebro toma a mesma decisão, independente de saber se aquilo seria produtivo ou contraprodutivo para as nossas escolhas enquanto adultas. Isso é fato. A gente vem discutindo isso o tempo todo e é assim que o seu cérebro é formado, assim que o seu cérebro é alimentado, que as suas crenças, que os seus preceitos são feitos. A grande maioria deles vão ser construídos na nossa infância, por isso que o autor foca tanto na importância de uma educação que coloque as crianças para questionar, para praticar aquilo que elas estão aprendendo, para trazer os ensinamentos para um problema real. Assim que elas vão aprender a lidar com as emoções, com a alimentação, com o empreendedorismo, né? Com a forma como elas vão construir a vida delas, com a forma como elas vão identificar o propósito e trazer isso para a vida cotidiana. Se a gente não faz isso lá na infância, onde a gente tem o hábito de repetir os mesmos hábitos, né, as mesmas coisas que todo mundo está fazendo com a gente vai precisar aprender a fazer isso agora na vida adulta. Só que a gente só vai ter capacidade de remodelar os nossos hábitos a partir do momento que a gente tomar consciência do que a gente está fazendo, que a gente sair desse automático, que a gente assumir a nossa autodeterminação em conseguir chegar onde a gente quer. Então, o que o autor diz é: a gente nasce com um propósito e o nosso objetivo de vida seria desenhar um plano, uma estratégia para a gente executar e conseguir chegar no nosso propósito. Vai dar errado de vez em quando, mas a gente não vai desistir, a gente pode remodelar os nossos planos para que a gente chegue no nosso propósito. Isso é o que o autor está trazendo para a gente. Só que ao mesmo tempo ele diz que 98% das pessoas não vão chegar no seu propósito, primeiro porque elas se perderam dele. Não conseguiram definir qual é. Então, não tem um propósito, não tem planejamento, elas estão aceitando qualquer coisa que vem da vida. E elas se distraem no caminho, elas ficam alienadas e aí elas ficam insatisfeitas com os resultados, mas ao mesmo tempo, elas estão colhendo o que elas estão plantando. Então, de novo, a gente precisa entender que tá dentro de você, tá dentro de mim, escolher qual é o eu que eu vou alimentar. O eu da prosperidade ou o eu da escassez. Se eu quero alimentar o eu da prosperidade, eu preciso saber qual é o meu propósito de vida. Eu preciso sair do automatismo. Eu preciso desenhar um plano e saber como eu vou executar. E aí eu entro em treinamentos diários para que eu consiga ganhar velocidade para chegar nesse propósito, executar o meu propósito de vida. Que seja ser bem-sucedida, próspera, ter saúde, ser feliz, enfim. Tá tudo amarrado dentro do meu propósito. Se eu quero alimentar o meu eu da escassez, eu vou me alienar de todas essas informações, eu vou colocar o leme do meu barco na mão de qualquer um, eu vou permitir ser guiada pelo medo, deixar com que o meu cérebro reptiliano tome as minhas decisões e eu vou virar massa de manobra na mão das pessoas que estão despertas e que vão me guiar para os resultados que elas querem. Aí, bonita, é você quem vai decidir. Eu já disse que o meu papel aqui é te trazer conhecimento, te trazer informação, te provocar
E eu torço para que você saia do automático e defina as coisas que são importantes para você na sua vida, aquilo que você quer da vida, aquilo que você vai abrir mão, como que você vai desenhar esse caminho para você chegar onde de fato faz sentido para você. Eu sei que essa aula não é para todo mundo, que são pouquíssimas pessoas que vão conseguir absorver esse conteúdo e principalmente aplicar na sua vida. E se você é uma dessas pessoas que está comprometida com você, que está comprometida a se transformar na sua prioridade, ou se você já vem fazendo isso ao longo do tempo, coloca aqui nos comentários, deixa eu saber que quando você olha para o espelho, você tem noção de para quem você está olhando. Você tem noção de para onde essa pessoa que você vê está caminhando, onde é que ela deseja chegar. Se você tem uma percepção, ainda que não tão clara, né, às vezes um pouco turva, deixa eu saber. Vamos dar as mãozinhas aqui para que a gente caminhe juntas. Ok, maravilhosa? Então, te espero na próxima aula.